boa tarde. Seja bem-vindo, bem-vinda a esse encontro diário para refletir sobre questões que são tão importantes na nossa vida que muitas vezes a gente não consegue simplesmente falar. E uma coisa que é muito importante a gente conversar hoje é sobre você conseguir ou não dizer não. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente recebe na clínica pessoas que dizem que tem essa dificuldade de dizer não. E o quanto que essa dificuldade de dizer não causa prejuízo na sua vida, seja pessoal, seja profissional. Então, seja bem-vindo quem me assiste no Facebook, seja bem-vinda quem me assiste aqui pelo Instagram. É um prazer estar com vocês todos os dias nesse encontro para falar sobre psicologia e questões da vida. Meu nome é Simone Vidal, eu sou psicóloga aqui do Rio de Janeiro e o tema que a gente vai conversar um pouco hoje é a questão do dizer não. Na sua vida, você já vivenciou uma experiência de um amigo chegar para você, pedir alguma coisa a você, seja dinheiro, seja um favor, seja para você fazer algum trabalho para ele e você disse sim, mas na verdade você queria dizer não? Como é que você se sentiu quando você engoliu em seco, disse que sim, mas que no fundo de coração não era isso que você queria? E aí você parou para pensar, por que se isso, dizer sim para o colega, ia te trazer algum tipo de prejuízo, por que você ainda assim disse sim? Será que é porque você tem medo de perder a amizade? Será que você tem medo de se sentir depois rejeitada, se sentir excluída? Qual será o sentimento que vem para trazer tanta dificuldade para você saber se posicionar, se colocar? Saber dizer não pode ser libertador, porque ao dizer não, você está dizendo sim para você. Se você parar para pensar, toda vez que você aceita fazer algum serviço, algum trabalho, alguma atividade, algum favor, ou que você empresta alguma coisa que você de coração não gostaria, mas você faz só para agradar o outro, você está dando sim para o outro e está dizendo não para você. E o quanto custa para você dizer tantos nãos? Quantas vezes você dizer sim para o outro e não para você faz você ficar triste, ficar pensativo, ficar chateada, e aí você vai engolindo, acumulando. Então, assim, é muito importante a gente pensar um pouco sobre como que a gente se posiciona na nossa vida, nas nossas relações. Enquanto psicóloga, eu percebo que existe uma dificuldade muito grande nas pessoas, independente do sexo, independente da orientação sexual, homens, mulheres. Existe um relato constante de esse medo, o medo de dizer não. O medo de dizer não e sofrer retaliações. O medo de dizer não e ser rejeitado. O medo de dizer não e criar um conflito dentro do ambiente doméstico, dentro de casa. O medo de dizer não e acabar criando uma inimizade dentro do seu local de trabalho. E essa dificuldade de dizer não, a pessoa vai carregando várias sacolas ao longo da sua vida. Porque geralmente esse medo de dizer não surge já na fase adulta. Esse medo de dizer não acompanha a pessoa. E é importante olhar o porquê desse comportamento, porque vai refletir no tipo de relacionamentos que você vai ter.
E quando eu falo relacionamentos, relacionamento com seus amigos, relacionamentos com a sua família, relacionamentos com seus colegas de trabalho. E é muito importante pensar no tipo de relação que você tem hoje e no tipo de qualidade de relação que você gostaria de ter. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando a gente é uma pessoa que tem uma fala muito passiva e que a gente sempre diz sim para o outro, quando a gente na verdade queria dizer não, chances há que... Boa tarde, seja bem-vinda, querida Elaine. A chance é que você vai acabar ao longo do tempo, não só gerando em você sintomas ou de ansiedade, ou muitas vezes, dependendo da situação, a sua energia vai introvertendo e você vai acabar deprimindo. Tem muitas pessoas que de tanto dizer sim para o outro e não para si próprio, aquilo vai se tornando uma coisa tão volumosa que acaba trazendo problemas de saúde no sistema digestório. Às vezes a pessoa começa a apresentar gastrite, às vezes a pessoa tem sintomas de dores de cabeça frequentes. E aí é muito interessante observar o porquê que você tem esses sintomas. Será que não é uma coisa tão simples? Às vezes é uma coisa simples. Você, no seu dia a dia, perceba como é que anda a sua comunicação com os seus amigos, com a sua família. Por quê? Dependendo da sua dificuldade ou não de dizer não, de se posicionar, de ser assertivo, assertiva, isso vai dizer o jeito que você conduz os seus relacionamentos. Então, geralmente, a pessoa que tem muito receio de dizer não para o outro, ou porque vai magoar, ou porque o outro vai ficar com raiva, ou porque o outro vai ficar de mal, ou porque o outro vai brigar, ou porque o outro vai virar a cara, vai fazer drama, enfim, seja pela razão que for, geralmente acaba caindo numa questão. De um lado, diz sim para o outro quando queria dizer não. O outro fica feliz e você fica triste. E aí você vai ficando desestimulado, chateado, cansado. E muitas vezes quem paga a conta disso é o seu organismo, é o seu corpo, é a sua psique, através das doenças psicossomáticas que vão começar a desenvolver no seu próprio corpo. E uma questão que eu acho muito importante, que hoje está acontecendo bastante, é a questão das doenças autoimunes. E eu estou conversando com vocês sobre essa questão do saber dizer não, porque isso tem chegado com muita frequência na clínica, pessoas com doenças autoimunes. E quando você vai entendendo a história, porque você faz uma anamnese biográfica da vida da pessoa, de como são as relações e como é que ela vive, a vida dela no trabalho, a vida dela com os amigos, a vida com a família, a vida dela em todos os aspectos, você pensa em pequenos relatos, esse detalhe das dificuldades que a pessoa tem no dia a dia, em questões até às vezes simples, de dizer não. E às vezes isso é uma necessidade da pessoa de se sentir acolhida, de se sentir aceita, porque ela diz sim para o outro e assim ela se sente encorajada, porque aí assim ela fica bem vista perante o grupo, perante as pessoas, e ela é vista como uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Só que isso vai aos pouquinhos minando, sugando a energia psíquica da pessoa. E às vezes ela começa de uma forma sutil disparar alguns sintomas e acaba, quando vai perceber de verdade, já tendo algum tipo de doença autoimune. Porque a doença autoimune, ela está relacionada ao nosso sistema imunológico. E o nosso sistema imunológico, ele é o grande maestro que coordena todos os nossos sistemas. Então,
Quando alguma coisa acontece que desequilibra o nosso sistema imunológico, o que vai acontecer é que ele vai entrar em estado de alerta, vai começar a se preparar para defender você. E isso não só diminui a produção das células de defesa, como faz com que também seja descarregado na sua corrente sanguínea uma quantidade maior de cortisol. Então, tudo isso vem de uma forma que você às vezes não se dá conta, e acaba, quando você percebe, você está começando a disparar sintomas. Que bom que assim, é por isso que eu estou conversando isso. Porque assim, não importa se até aqui, se até ano passado, se até esse momento, você tem essa dificuldade. Essa nossa live, esse nosso encontro, é para dizer para você a dor que é você querer dizer não, e você acabar dizendo sim para não ter nenhum tipo de problema, e o quanto isso faz mal para o seu corpo, para a sua psique. Entendendo essa dor, é muito importante a gente conversar sobre as formas de você solucionar essa dor. E aí a gente vai conversar agora exatamente sobre isso, sobre como que você pode, no seu dia a dia, com pequenos exercícios, fazer a diferença. Por quê? Antes de você responder para uma pessoa sim ou não, eu vou ensinar aqui um exercício, que é um exercício da tripla percepção, para que você possa perceber a situação em si, o pedido que a pessoa está te fazendo, analisar, e isso você vai treinar e vai fazer rápido, e cada vez que você treina, você vai aprender a fazer esse exercício mais rápido, e aí com isso você vai conseguir melhorar a sua capacidade de responder de forma assertiva. Como que funciona? Quando uma pessoa te pede alguma coisa, fala para você assim: você pode trocar comigo um plantão, ou você pode fazer o favor de me emprestar um livro, você pode fazer compras para mim. Pode ser qualquer exemplo, tá? Do mais simples, do mais bobinho, até o mais chato, que pode ser alguém pedir para trocar mês de férias no trabalho, ou trocar alguma coisa que você vai engolir em seco para dizer sim, mas que aquilo vai te trazer um prejuízo. Então, como é que você vai fazer o exercício? Esse exercício da tripla percepção é assim: você analisa no seu ponto de vista, se dizer sim ou não vai te trazer um prejuízo. O que você perde? Num segundo momento, isso você faz em questões de segundos. No segundo momento, você vai fazer o seguinte: você vai tentar se colocar no lugar da outra pessoa e pensar: ela está pedindo isso para você porque realmente ela precisa? Ou tentar se colocar no lugar dela para entender assim o porquê que ela está te demandando isso. Por que ela está pedindo? É realmente uma necessidade, é realmente uma exceção, é uma situação de emergência? O que de fato está acontecendo? E aí, quando você se coloca no lugar da pessoa e você tem tempo de analisar, porque aí você conhece a pessoa, você sabe exatamente o comportamento dela, facilita, porque você abre o espaço para empatia. E a empatia é justamente isso, é você fazer esse exercício de perceber a situação que a outra pessoa está e ver se vai estar ou não dentro da sua possibilidade atender ao pedido. Se até aqui, nesse segundo passo, ainda estiver difícil para você tomar uma decisão, a gente tem a terceira etapa, que é a posição neutra. A posição neutra, você olha o seu ponto de vista e olha os pontos alegados pela pessoa, e aí você percebe o que é o mais justo, o que é o mais certo, o que de acordo com os seus princípios, com os seus valores, com o que você acredita, é o melhor se fazer nessa situação específica.
E aí, assim, você consegue dizer sim ou dizer não com mais segurança. E esse exercício você faz de forma rápida, cada vez você vai treinar e você vai aprender a raciocinar mais rápido para poder responder de pronto, mas ele vai ajudar você a te dar uma certa segurança interna de que você está tomando a decisão certa e fazendo a coisa certa no momento certo. E por que que isso é importante? Porque aí você vai observar a qualidade dos seus relacionamentos. Se você realmente disse não e a pessoa conseguiu compreender as suas razões e por que você não pôde, beleza. Mas se a pessoa ficar com raiva, ficar chateada, e ficar de mal, né? Aquelas coisas que acontecem aí na vida, você começa a perceber a qualidade desse relacionamento, seja esse relacionamento com um amigo, com uma pessoa do seu trabalho, com alguém da sua família. E aí vai caber a você perceber o tipo de relações que você está travando com as pessoas ao seu redor e o tipo de comportamento que você está adotando. Porque se você tem um comportamento muito passivo e aceita tudo que o outro quer, chances há que você vai estar sempre numa posição de inferioridade, numa posição de submissão, que abre espaço até para relacionamentos agressivos, da pessoa já chegar achando que você é obrigado a fazer o que ela quer. E isso é uma situação muito delicada e muitas pessoas sofrem dentro de casa com relações agressivas e abusivas, inclusive. E outra coisa, se você tem uma posição, uma postura de dizer assim, não para todo mundo porque você nem pensa e já diz não, pensa também se você não está tendo um comportamento agressivo, se a sua forma de se comunicar não está sendo agressiva e isso não está gerando no seu entorno um desgaste nos seus relacionamentos. Então a gente tem que olhar sempre para os dois lados. Tem aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não, que engole muito sapo, mas também tem aquela pessoa que diz não logo na lata para todo mundo porque ela não tá nem aí para ninguém. Então, assim, a gente tem que equilibrar isso, porque também essas pessoas acabam gerando situações onde ela mesma atrai para a vida dela relações bem delicadas, bem difíceis. Então, é muito importante manter o equilíbrio. O que seria esse equilíbrio? Seria você não só se comunicar de forma assertiva, mas no seu comportamento do dia a dia, você ter uma postura assertiva. E a postura assertiva é você exercitar na sua mente essas 3 posições perceptuais, perceber o que é o ideal naquele momento para você decidir, e aí sim tomar uma decisão de forma que você não se arrependa, de forma que você se sinta, sabe, assim, bem. Porque é libertador você dizer não e se sentir bem depois, porque você disse não de coração. E a pior coisa que tem é você dizer sim e dentro de você ficar aquela sensação assim, puxa, falei e agora, né? Então é muito, muito complicado. É exatamente isso. A pessoa que tem um perfil passivo, ela demonstra através das palavras, do comportamento, porque parece que o outro percebe isso, exatamente. Quando a pessoa ela é uma pessoa às vezes mais dócil, mais meiga, mais perfil assim da boazinha, geralmente acontece essa percepção, que é a pessoa achar que ela por ser boazinha, ela tem sempre que dizer sim, ela tem sempre que estar disponível, ela tem sempre que fazer o que o outro quer. Então é um exercício bacana, assim, fazer esse exercício da tripla percepção, de se colocar no seu ponto de vista, no ponto de vista do outro, no ponto de vista neutro. Exatamente. Passivo-agressivo. Pois é, porque a relação que se estabelece com uma pessoa muito passiva é que ela parece que atrai para sua vida pessoas com um perfil mais agressivo, que a submete, que a coloca numa forma de submissão. E aí é muito complicado, porque as pessoas passam a vivenciar relações de sofrimento mesmo. E assim, a forma de se comunicar assertiva, de você dizer não, olhar no olho do outro,
no olho da outra pessoa e dizer não com segurança, dizer não e justificar até o seu não, falar, olha, eu não posso por isso, por isso, por isso, vai te dar uma sensação de plenitude, de segurança, de libertação, porque é como se você vivesse aprisionada numa camisa que você tem sempre que ficar naquele formato, naquela forma. E quando você começa a exercitar, fazer esse exercício de perceber o que o outro quer e se você pode ou não naquele momento a realizar ou não o que a pessoa pede, nossa, isso vai fazer uma diferença. E olha, a qualidade das suas relações vai começar a mudar também. Uma coisa que é importante, pessoal, é assim, a mudança vem de dentro. Você muda, o seu entorno vai mudar. E é muito interessante isso. Eu tenho muitos relatos de pessoas que falam que depois que começaram a fazer terapia, elas começam a apresentar mudanças, né, no seu comportamento e que elas percebem que as outras pessoas estão percebendo que ela está diferente, muitas vezes até acham que ela está legal, que ela está diferente, que ficou mais bonita, que está mais iluminada, mas é por quê? É porque a pessoa vai conseguindo ter uma postura mais assertiva diante da vida, fazer escolhas com mais segurança. Isso é tão bacana. Então, assim, o poder do não e a gente poder dizer não, assim, com tranquilidade, né, com segurança, não há nada que pague. Porque a gente precisa fazer disso um exercício diário. A transformação que vai acontecer na sua vida quando você, passo a passo, começar a fazer esse exercício, que é um exercício diário, vai fazer você trazer um ganho na sua saúde, porque você, chances há que vai reduzir o seu pico de estresse, os seus níveis de ansiedade, porque às vezes a pessoa vive numa ansiedade tamanha porque ela está sempre ali tentando cobrir, apagar os incêndios, fazer tudo para todo mundo, carregando o mundo nas costas. E essa pessoa que carrega o mundo nas costas, que faz tudo para todo mundo, ela geralmente tem dificuldade de dizer não. Então, tudo que todo mundo pede, ela tenta atender. E às vezes ela faz isso de uma forma tão automática que ela não percebe as perdas, o sacrifício que é. Ela percebe que no final do dia ela está exausta, está cansada, não está conseguindo dar conta, não consegue às vezes dormir bem. Fica sempre com aquele pensamento acelerado à noite, tem insônia, porque fica sempre preocupada com as coisas que vai ter que fazer, um monte de tarefas que já tem que fazer no dia seguinte. Então, observe esses detalhes, como uma simples palavra, que é o não, pode trazer transformação na sua vida. E assim, o grande barato da vida é a gente ter a oportunidade de ter assim, esse insight de perceber, caramba, eu tô falando não, eu tô dizendo sim pro outro, tô dizendo não pra mim todos os dias, porque é isso que acontece. Quantas vezes você se organiza, faz uma programação de fazer de repente uma atividade física ou de sair para fazer alguma coisa para você, e aí alguém chega e te pede, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, e a pessoa não consegue. Aí para agradar o outro, né, diz sim. Só que aí diz sim e acaba dizendo não para ele. E aí o que acontece? Entrou uma ligação aqui. Aí o que acontece? Simplesmente fica aquela sensação, depois que você faz o que a pessoa te pediu e deixou de fazer uma coisa que você queria muito, acaba gerando em você aquela sensação assim, caramba, poxa, eu nunca consigo fazer o que eu quero, poxa, por que eu fui fazer e tal. Então, assim, essas reflexões que ficam vindo na sua cabeça toda vez que você diz sim para o outro e não para você, isso. Agora, quando acontecer, a próxima vez que acontecer isso, você, por favor, faça esse exercício da tripla percepção. Veja
a situação do seu ponto de vista, depois se coloca no lugar do outro para entender o porquê que o outro está te pedindo aquilo e seja o juiz da situação. O ponto neutro faz com que você julgue a situação e veja se é possível ceder, dizer sim, ou se nesse caso é melhor dizer não. E se for para dizer não, diga não com segurança, justifique, explique. Se você já tinha um compromisso assumido, se você já tinha outra coisa programada, faça isso. Chances há que no início você vai ter alguns obstáculos, algumas pessoas vão ficar um pouco aborrecidas com você, mas aí você vai perceber dia após dia quem de verdade se preocupa com você, quem está realmente a seu lado e gosta de você, ou se é apenas aquelas amizades para tirar proveito. Aproveitando para fechar aqui o nosso encontro, dizer para vocês sobre 2 tipos de relações que vocês precisam ficar bastante atentas e por isso mesmo, cada dia exercitar, dizer não quando for necessário, que é a relação eu-isso. Relação eu-isso é uma relação, e isso vem da filosofia de Martin Buber. A relação eu-isso é uma relação onde a pessoa ela se relaciona com você porque ela quer tirar um proveito, porque ela quer se beneficiar da sua amizade, ela quer de repente tirar alguma vantagem de ser seu amigo, sua amiga. Então, a relação eu-isso é uma relação onde a pessoa te coloca no lugar de um objeto. Ela não te vê como ser humano, como uma pessoa. E isso é uma relação muito tóxica, muito negativa. E você precisa ficar atento e observar o tipo de relações, os tipos de pessoas que se aproximam de você. Outro tipo de relação que o Martin Buber cita no seu livro é a relação eu-tu. A relação eu-tu é a relação genuína. É a relação onde a pessoa se relaciona com o outro de uma forma verdadeira. Ela realmente está conectada com o outro e deseja o bem do outro. Quer que o outro também seja feliz. Então, numa relação eu-tu, quando você diz não, a outra pessoa entende, acolhe e aceita o seu não. Porque ela percebe que se você disse não, é porque você realmente não pode. Isso é muito importante. Procure aprender a dizer não para que as suas relações sejam nesse formato, uma relação equilibrada, uma relação eu-tu. E deixe que as pessoas que se relacionam com você numa relação eu-isso vá se distanciando da sua vida, porque vai ser muito mais benéfico para a sua saúde física e psíquica se afastar de pessoas que só querem de você uma relação eu-isso, que só olham para você como um objeto de onde podem sugar, de onde podem tirar ou se aproveitar. Que isso não vai fazer absolutamente nada de bom, não vai trazer nada de bom para você, ainda vai, pelo contrário, te deixar mal, te deixar para baixo, triste, muitas vezes até gerar adoecimento em você. Como agora, assim, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e tal, eu vou ler aqui alguns comentários para responder, aqui já no finalzinho desse nosso encontro. Sim, exatamente isso. A pessoa que diz sim, ela quer, na verdade, ficar bem com todo mundo, como a Carla está dizendo aqui. Só que, na verdade, não é bem assim. Muitas vezes ela fica bem com todo mundo, mas as pessoas têm um olhar de que ela é uma pessoa facilmente manipulável, que ela é bobinha. Então as pessoas tendem a confundir uma pessoa às vezes que é boa com ela ser boba. E isso é uma questão complicada, a gente precisa ter bastante atenção. Pois é, então assim, só você, como a Carla está falando, porque só você sabe o esforço algumas vezes que você fez e para o outro nada do que foi feito. Ou seja, a pessoa às vezes não está nem aí para saber o quanto que você se esforçou, ralou. E às vezes nem fica tão agradecido. Na próxima que você disser não, a pessoa vai apagar, vai esquecer de todas as vezes que você disse sim. E vai apenas levar para ela aquele não e ainda vai ficar de cara feia para você. Então é isso que eu estou explicando. Observa as relações eu-isso, aquelas pessoas que se aproximam só querendo
se beneficiar ou se encostar para tirar proveito, porque também tem muito disso. E isso, gente, ó, não é só em questões de trabalho, em questões também de amizade, de pessoas da família. Você precisa ficar muito atento. Isso, Mari, podemos dizer que essas pessoas são manipuladoras? Sim, muitas vezes as pessoas elas usam, porque a manipulação ela é um traço, né, de caráter que as pessoas podem ter e muitas vezes a gente nem percebe. Assim, a gente nem sabe que a pessoa tem, a gente só vai dar conta disso quando a gente começa a perceber a reação delas quando você se posiciona, quando você estabelece limites. Porque o importante, gente, é você aprender a dizer não. Dizer não também é colocar limites. É saber até onde o outro pode ir. A pessoa só vai abusar, ela só vai adentrar até onde você permitir. Comece a construir os seus limites. Faça o exercício da tripla percepção para que você possa avaliar até onde você pode ceder ou até onde você tem que colocar barreiras, impedir que o outro avance. Porque isso vai ajudar você dia após dia. Isso que a gente está conversando aqui é uma coisa que, assim, você precisa de um exercício diário para conseguir transformar, mudar a sua forma, porque a gente não consegue deixar de ter um padrão de comportamento de um dia para o outro se a gente não tiver vontade. O primeiro passo é você ter vontade de fazer diferente. Se está incomodando, está trazendo adoecimento, está trazendo problemas, se você não está satisfeito, não está feliz com a sua dificuldade de dizer não, está na hora de transformar isso e começar a pensar nisso que a gente está conversando aqui e colocar em prática, porque vai trazer muito mais benefícios para vocês, vocês vão se sentir muito mais felizes, né, na vida. Pois é, Rafaela, olha, acho ótimo que você comece a partir de hoje o desafio. A partir de hoje, vamos embora fazer um desafio de vocês, antes de dizerem sim para o outro. Faça o exercício da tripla percepção, analise a situação e veja de verdade se você, ao dizer sim para o outro, não vai te causar nenhum prejuízo, nenhum transtorno. Tá? É um exercício diário, é um desafio para a gente fazer e colocar em prática, sabe? Porque vai te dar mais leveza. Eu até coloquei no post que eu convidei vocês para participarem da live, uma moça andando assim na natureza com os braços para cima, tipo assim, livre. E é essa sensação de liberdade, de plenitude que eu quero que você possa sentir ao conseguir lidar com essa situação de dizer não. Eu acredito que vai ser assim para vocês libertador. E vai ser uma transformação a partir do momento que vocês exercitem no dia a dia, fazer essa distinção entre quando eu posso de verdade dizer sim, quando eu tenho que dizer não. Dizer não para o outro para poder dizer sim para mim. Tá legal? E assim, é muito bacana porque eu tenho buscado trazer para vocês temas que têm a ver com a psicologia e com a nossa rotina, com a nossa vida diária. Então, eu queria pedir para vocês uma contribuição no sentido de vocês me mandarem sugestões de assuntos, de dificuldades que vocês possam ter no dia a dia de vocês, situações que vocês acham assim que seria bacana se a gente pudesse estar conversando sobre, porque aí eu faço a pauta, né, da semana com os assuntos que eu vou falar e à medida do que vocês colocarem, eu vou inserindo e vai ser super produtivo, porque aí eu vou estar realmente num diálogo com vocês, de trazer para vocês formas, exercícios, uma forma diferente de agir no dia a dia de vocês, que vocês possam, com pequenos passos, avançar e fazer uma grande transformação no final. Tudo começa com o primeiro passo. Então, quem sabe que a partir desse nosso contato aqui diário, dessa nossa conversa, não possa surgir dentro de você uma vontade
de fazer uma grande mudança na vida, uma grande transformação, mas lembre-se, vamos devagar, um passo de cada vez e fazendo o exercício da tripla percepção para avaliar quando é o momento certo de dizer sim, quando é o momento certo de dizer não. Tá? Vou aguardar que vocês me mandem as sugestões das dificuldades, dos temas, para que eu possa fazer aqui nesses encontros uma forma da gente estar em contato e de verdade esse trabalho surtir um efeito bacana na vida de cada uma de vocês que está aqui participando, que acompanha esse meu trabalho. Quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui fazendo esse trabalho todo dia um pouquinho, esse encontro assim de 20, 30 minutinhos, mas que ajuda de uma certa forma a comunicar o quanto que a psicologia é próxima da nossa vida e de que forma a psicologia pode ajudar a gente a desatar certos nós que às vezes a gente fica achando que não tem como resolver, e tem sim, tem como resolver. Gente, olha, vou me despedir, mas assim, com a promessa de que amanhã vamos ter a live da Annie with E, quarto episódio. Quem gosta da série da Annie with E, todo sábado eu faço uma análise na abordagem junguiana sobre o episódio Annie with E. Então, se você gosta da série, a gente já está no quarto episódio. E outra coisa que eu quero convidar vocês para a próxima semana, os nossos próximos encontros. Estou pensando em trazer umas novidades e aí eu vou colocando aí para avisar vocês como é que vão ser essas novidades, tá bom? Eu espero que esse exercício de hoje, esse bate-papo de hoje, possa fomentar pequenos passos e transformações assim, bastante significativas na vida de vocês. Tá? O desafio está lançado. Vamos ver como é que vocês saem. Espero depois que vocês me contem os resultados, tá bom? Um beijo, vou encerrar aqui e a gente se vê. Quem puder amanhã ou a partir de segunda. Beijos!